Olá, pessoal. Vamos dar início à aula da disciplina de Nutrição aplicada à Educação Física do dia 8 de junho de 2020, da FUPAC Ponte Nova. Nesta aula, nós vamos falar sobre as recomendações nutricionais. A gente vai entender um pouquinho sobre os critérios que são usados, pelos nutricionistas para poder prescrever adequadamente uma dieta. O intuito de fazer essa aula é nós entendermos e respeitarmos cada vez mais o trabalho que um profissional da área de nutrição tem quando vai prescrever uma dieta, para poder evitar com que nós, professores de educação física, possamos prescrever algum tipo de alimentação, de dieta, de estratégia nutricional, de suplementação. Então, esse pensamento crítico que eu pretendo despertar em vocês nessa aula é muito importante, porque uma coisa é a gente falar sobre a educação de uma alimentação, da ingestão, de certos grupos alimentares, de macronutrientes principalmente. A gente pode fazer isso, a gente pode trabalhar com essa educação, assim como qualquer outro assunto relacionado à área da saúde, visto que a nossa formação nos proporciona essa capacidade. Mas a gente tem que entender o limite, até onde nós possamos fazer certas recomendações, certas prescrições de dietas, de alimentação, que foge da nossa alçada. Então, isso é muito sério, a gente entender até onde nós podemos ir. Então, eu espero que com essas informações a gente possa entender, como que a prescrição de uma dieta ela é muito mais densa do que a gente imagina, do que você pedir para a pessoa ingerir uma certa quantidade, em gramas de uma porção de grupos de alimentos. Como a gente sempre fala, para poder ter um estímulo da hipertrofia, você deve comer pelo menos 500 gramas de frango desfiado, uma quantidade certa de carboidratos, enfim, é algo muito simplório, algo muito fechado, dentro de um contexto maior que é a dieta. Então, quando a gente fala em dieta, a gente fala em um construto muito mais amplo, de variações de proporções de macro e micronutrientes, da ingestão de água, de eletrólitos, de sais minerais, de vitaminas. Então, são necessidades que têm que ser atendidas. Se esta recomendação não for passada de forma adequada por um profissional da área de nutrição, não adianta ter suplementação. Então, assim, a principal mensagem que eu venho passar, nesta aula já de início é que para o trabalho, para a recomendação, para a suplementação alimentar, ela ser feita de forma correta, ela deve ser prescrita por um profissional de nutrição, sim, deve ser. Mas a gente sabe que nem todos os alunos que frequentam a academia têm condições financeiras, de ter esta consulta, mas, a gente tem que saber também, principal, a nossa função é, indicar o que as pessoas não devem fazer. Se você percebe que uma pessoa não tem uma demanda de gasto de energético elevada com a atividade física que ela faz, por que você vai incentivá-la a fazer uma suplementação alimentar? Não é necessário. E então, assim, se caso, a pessoa tiver condição de fazer isso, na minha opinião, vale muito mais a pena ela juntar aquele dinheiro que ela ia gastar comprando um suplemento alimentar, indo num nutricionista. Por quê? Óbvio, porque o nutricionista ele pode fazer com que as necessidades, adicionais calórico-proteicas que a pessoa vai ter em virtude daquela quantidade de
exercício físico ela está fazendo, ela pode se suprir com a alimentação da sua rotina, né? Com os alimentos que ela tem acesso dentro de casa, nos mercados. Então, é uma visão muito errada que nós, da área da educação física, temos, né? Com a indicação, com a venda de produtos, suplementos alimentares. Não estou querendo atrapalhar o negócio de ninguém, não. Eu só quero que as coisas sejam feitas da forma correta e que nós possamos respeitar, né, a faculdade, o trabalho, né, que os nutricionistas têm. A gente deve trabalhar em conjunto, em parceria, porque eles também precisam da nossa informação. Eles precisam saber de fato o quanto que é o gasto energético daquela quantidade de prática de exercício que a pessoa vai fazer, como que é aquela característica, como que é a sugestão, como deveria ser a alimentação antes, durante e depois da atividade. Então, a gente está nessa disciplina, não é para a gente sobressair o trabalho de um nutricionista, é para a gente equilibrar as partes e a gente entender o que nós podemos fazer. Então, esse é o grande objetivo da nossa aula, é conhecer os parâmetros de avaliação que o nutricionista tem quando ele vai prescrever uma dieta. E, além disso, a gente vai entender mais sobre as porções, a distribuição de uma alimentação comum, né, rotineira. Porque eu acho isso importante, porque às vezes a gente se preocupa com estratégias tão específicas e esquecemos do básico, como, por exemplo, a ingestão mínima de água. A água é muito importante para todas as reações metabólicas que acontecem no organismo. Então, se você não tem a ingestão a quantidade mínima, né, aquela recomendação que nós passamos no início da disciplina, 35 ml, né, de água por cada peso corporal que você tem, por cada quilo de peso corporal, não adianta. O mesmo é uma alimentação básica, como deve ser a alimentação durante os dias, né? Em seguida, como que são os guias, né, alimentares de diferentes regiões, diferentes tipos de alimentações. Eu já apresentei para vocês a nova pirâmide alimentar que está sendo utilizada para brasileiros. Mas como é usada essa pirâmide lá no Mediterrâneo, lá com os portugueses, né? Enfim, com as pessoas na Europa, como que é a pirâmide alimentar dos asiáticos, né, lá dos japoneses, coreanos, chineses, como que é essa variação. E varia, e tem que variar, porque nós vivemos em regiões ambientais diferentes. O clima, a sazonalidade é importante, é diferente, até mesmo no Brasil, né? O Brasil, um país com dimensões continentais, a nossa alimentação é diferente das pessoas do sul e principalmente das pessoas da região norte e nordeste, tá? Das pessoas que moram em regiões litorâneas. Então a gente tem que entender dar prioridade aos alimentos da época. Estamos aí no período, né, das frutas cítricas, laranja, mexerica, importante, né, para a regulação metabólica do exercício. Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que entender, né, primeiramente informações básicas, para depois a gente galgar conhecimentos, estratégias mais específicas, tá? Então, enfim, vamos lá, vamos começar aí a compartilhar a aula. Essa aula já está disponível, né, lá na plataforma do Moodle, tá? Sobre as recomendações nutricionais. Eu coloquei aqui parte 3 porque é a nossa terceira aula. Semana passada foi o primeiro dia, né, de aula dessa terceira etapa avaliativa. Então, eu gravei uma aula, né, sobre alimentação, atividade física e saúde. Na live a gente viu sobre o gasto calórico, né, das atividades físicas, dos diferentes exercícios físicos, com base no valor do MET. E agora a gente vai verificar sobre as recomendações nutricionais. Já quero chamar a atenção aqui para a importância da aula de hoje, né, do dia 8 da live, a partir das 9h20, a gente vai fazer a primeira atividade avaliativa
desta etapa, vai ser disponibilizado um questionário sobre a matéria, né? Sobre a matéria que foi vista na semana passada, sobre atividade física, alimentação e saúde, sobre o gasto energético calórico, e vocês vão ter que responder durante a disciplina, tá? Durante a aula. Vocês terão aí um tempo para vocês fazerem. Quem não assistir a aula, quem não fizer, vai ter que fazer uma atividade substitutiva, tá? No final desta etapa, depois a gente conversa mais sobre isso. Então vamos lá. As recomendações nutricionais. Então, assim, o que são essas recomendações? Elas se referem às necessidades, à quantidade de energia e de nutrientes que devem conter os alimentos consumidos para que satisfaçam as necessidades de quase todos os indivíduos e de uma população sadia. Vamos entender um pouco sobre essas necessidades. Os nutricionistas usam para avaliar, né, uma dieta, uma alimentação, o hábito alimentar das pessoas, basicamente dois tipos de instrumentos. Um instrumento que ele é mais qualitativo, que ele vai avaliar o tipo, né, dos alimentos, os grupos dos alimentos, né, se é macro, que tipo de macroalimento aí, carboidrato, lipídio ou proteína, os micronutrientes, as vitaminas, os sais minerais, enfim. Então, verifica basicamente uma qualificação, né, da alimentação, esse balanceamento aí dos grupos, baseando-se na frequência, principalmente de consumo. Mas importante, né, que tem uma outra avaliação, que é uma avaliação, vamos dizer assim, quantitativa, no qual vai avaliar a quantidade, né, em gramas ou em miligramas, né, do nutriente, do micronutriente, né, em litros da água, dependendo de qual unidade de medida do alimento e de seus respectivos nutrientes. Então, é feita essas duas avaliações. Eu falo assim que a informação qualitativa, ela para a gente é mais compreensível, né, da gente entender esse balanço, essas variações, esse equilíbrio. Mas as informações quantitativas já fogem da nossa alçada, porque são valores específicos, né? E que valores são esses para a gente poder verificar se o indivíduo está atendendo à recomendação nutricional? São esses parâmetros que a gente vai, esses indicadores que a gente vai ver agora, quais são. A gente não vai fazer isso, não vai calcular, porque aí eu acho que não é necessário, a gente até porque não pode fazer isso. Mas entender o que cada um dos indicadores significam, isso a gente deve e vamos fazer sim, e vai ser importante que vai ser cobrado nessa avaliação 3. Então a gente tem aí, ó, as DRIs. Então a DRI é uma tradução de Dietary Reference Intakes. Então, ó, ingestão dietética de referência. Então tem uma referência, né, para ingestão, né? E aí, quais são esses, né, indicadores, né, que representam as DRIs, que representam essa ingestão dietética de referência, esses valores diferentes? Então, nós temos aí 4 indicadores, tá? RDA, Recommend Dietary Allowance, ingestão energética recomendada. Aí, Adequate Intake, ingestão adequada. EAR, Estimated Average Requirement, estimativa de requerimento médio. E a UL, que é Tolerable Upper Intake Level, limite superior tolerável de ingestão. A gente pode colocar esses 4 indicadores, né, e o que eu vou fazer isso agora, em ordem assim de análise, né? Tem alguns valores que são mais gerais, até aqueles que são mais específicos. E nem todo alimento, nem todo nutriente tem a disponibilidade desses 4 indicadores. Então, alguns ainda estão sendo investigados.
principalmente em virtude, né, do aumento do acesso aos suplementos alimentares. Então, qual que seria essa ordem? Né? Então, mais uma informação aqui. As DRIs, elas podem ser usadas para planejar dietas, definir rotulagem e planejar programas de orientação nutricional. Então, como eu falei no início da aula, aqui já está justificativo. Por que a gente não pode, não deve prescrever nenhum plano, nenhum tipo de orientação nutricional? Porque a gente não tem noção de trabalhar com essas recomendações, com esses valores de referência, né, para poder fazer o planejamento da dieta. Então, esses valores, eles são estabelecidos, né, já há um certo tempo para populações dos Estados Unidos, do Canadá, e para sua aplicação na população brasileira, devem ser considerados, né, os dados de ingestão dietética com o seu erro associado. A gente fez uma adaptação e toda adaptação, né, dessas recomendações, obviamente, tem um erro, porque o nosso padrão, nosso tipo alimentar, nosso hábito é diferente destas populações do hemisfério norte do continente americano, tá? Então, a ordem que eu disse, né, para a gente poder decifrar. Assim, a EAR, né, que esse A aí, né, Estimated Average Recommended, esse A é de média. Então, assim, é um valor de ingestão diária de um nutriente que se estima que supra a necessidade de metade, né, 50% dos indivíduos saudáveis de um determinado grupo, de mesmo gênero e estágio de vida. Então, outra questão importante, os indicadores, eles são específicos, principalmente aí, né, aí o termo mais correto seria sexo, porque leva em consideração aí a diferença, né, fisiológica, genética entre homem e mulher. O gênero já é algo aí associado às opções, né, sexuais, e o estágio de vida, né, principalmente nas fases da vida, né? Por exemplo, temos aí o período neonatal, até do nascimento, né? Mesmo da idade pré-uterina até aí os 2 anos de idade completos, a infância dos 3 aos 10 anos, a adolescência, né? Dos 10 anos até os 19 anos e uns meses. Aí a gente tem a idade aí jovem adulta, dos 20 aos 39 anos e 11 meses, meia-idade, dos 40 anos até os 59 anos e 11 meses, e a terceira idade, né, acima de 60 anos, sendo dividida em 3 fases, né, de 60 a 75, de 75 a 85, e acima de 85 o considerado idoso. E a gente percebe o quanto que isso é importante, né? Como que vai variando as necessidades. Um exemplo clássico, né? O cálcio. A uma criança, né? Um adolescente, apenas com a sua alimentação, né? Diária, ela consegue atender a necessidade média da ingestão de cálcio, né? Principalmente se for uma pessoa que não tem problema aí com o consumo de leite, né? E de alimentos ricos em cálcio, né? Produtos derivados do leite de vaca. Mas, pelo contrário, a pessoa adulta, né, o idoso, vamos dizer assim já, ele vai ser necessária a suplementação, mesmo tendo uma alimentação, né, média recomendada. Por que ele vai precisar dessa suplementação? Porque fisiologicamente o organismo ao longo dos anos vai aumentar o gasto, né, ósseo, o processo de osteopenia, né, em alguns instalado o estágio de osteoporose, deixa o osso mais poroso, mais frágil, e aí, né, ele vai ter que fazer essa ingestão. Outro caso aí, por exemplo, o sexo. A mulher, devido, né, às questões hormonais do progesterona e estrogênio, perde mais cálcio do que o homem. Então, a necessidade é diferente.
É outro fator que pode interferir, né, na necessidade. Se a pessoa tem um tipo de doença, a pessoa que tem, por exemplo, tem uma doença imunológica, né, artrite reumatoide, ela vai ter maior quantidade de degradação óssea, então ela vai ter que ter uma suplementação aí de cálcio, né, uma suplementação aí de cálcio. Então, assim, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração e quando a gente fala assim, né, de uma recomendação média abertamente, a gente não leva em consideração isso. Então, uma questão importante em todos os indicadores vai levar em consideração principalmente o sexo, o estágio de vida e também o estado de saúde, vamos dizer assim. E agora algo mais específico, né? A ingestão dietética recomendada. Né? Aqui já é algo mais específico para a pessoa, quanto que ela deve ingerir. E essa recomendação já não é mais de um valor médio. Agora a gente já tem um valor aí acima de 95%, de 97%. Então, assim, é o nível de ingestão dietética diária que é suficiente para atender as necessidades de um nutriente de praticamente todos, né, os indivíduos saudáveis de um determinado grupo, de mesmo no gênero, de estágio de vida. Então, agora você tem que, esse aí é um valor, né, que se tem, se aquela população atinge o consumo, é o valor que mostra que se essa população consumir o tanto, né, necessário, ela vai atingir essa recomendação dietética diária. O problema, nem todos os nutrientes têm essa RDA. Então, aí tem que usar um outro valor, né? E que valor que é esse? É o AI, que é a ingestão adequada. Então, assim, quando não há, né, essa recomendação individual, né, então uma estratégia você usa, né, esse valor aí de AI, de ingestão adequada. Isso é algo muito importante. Então, assim, então, quando não tem informação da RDA, usa-se o valor da ingestão adequada. E um outro indicador, né, com base aí, né, no valor mais alto da ingestão diária continuada, ele se chama, a sigla dele é UL, né, de Upper Limit, né, que é a tradução, mas em português seria limite superior tolerável da ingestão. Isso mostra, né, gente, a preocupação que a falta é um problema, o déficit da ingestão é um problema, mas o excesso também é. E qual é o indicador que controla o excesso de consumo de determinado nutriente? É a UL, ou seja, a partir daquele limite, aquele nutriente pode causar alterações metabólicas não favoráveis à saúde das pessoas. Então, é o valor mais alto de ingestão diária continuada de um nutriente que aparentemente não oferece nenhum efeito adverso à saúde para quase todos os indivíduos de um estado de vida ou gênero. Passando daí, esse nutriente já pode causar malefícios. O L não é um nível de ingestão recomendado, né? Então preste atenção. O estabelecimento desse limite superior surgiu com o crescimento da prática da fortificação dos alimentos e do uso de suplementos alimentares. Alguns alimentos são fortificados com alguns tipos de nutriente, né? Por exemplo, o sal tem iodo, alguns, né, alimentos aí são enriquecidos com algum tipo, né, de nutriente, e sem contar nos suplementos alimentares, né? Haja visto aí o número de suplementos que a gente tem, principalmente relacionados aos suplementos proteicos. Então, a gente já tem aí um consumo proteico diário na nossa alimentação e muitas pessoas ainda fazem questão de fazer um suplemento. Não sou contra essa suplementação. A questão é, será que essa suplementação, a quantidade, a forma, o tipo de suplemento, ele é adequado? Ele não ultrapassa esse limite superior? Então, tem que levar em consideração isso. Então, assim, o limite superior ainda não está estabelecido para todos os nutrientes, principalmente para os novos tipos de suplemento. Por isso que, às vezes, um tipo de suplemento não pode ser usado
na nossa população. A gente percebe aí, né, quem tem conhecimento, quem conhece produtos aí de outros países, principalmente dos Estados Unidos, suplementos alimentares, questões também de abertura, lá tem muito mais abertura do que aqui, né? Aqui tem um controle maior, eu acho isso positivo, né? Porque tudo demanda também nível, né, de informação, de educação das pessoas para usarem isso. Então, o controle tem que ser alto, principalmente aí do que acontece nesse caso, esse limite superior aí for ultrapassado. Então, a gente tem aí um gráfico, né, uma distribuição normal aí dos indicadores. Aqui no eixo Y a gente tem a porcentagem dos indivíduos, né, que em cima seria 100%, e aqui seria a distribuição da necessidade. Então, assim, por que o EAR está aqui no meio? Porque é aquela necessidade média estimada, né? Então, aqui está os 50%. Numa curva normal, né, quando vocês já viram isso, acredito em bioestatística, quem já fez, esse valor do centro aqui, ele é tanto a média quanto a mediana. Então, aqui tem 50%, ó, das pessoas. E aí, né, a gente percebe, né, mais dois desvios padrão, né, DP que é desvio padrão, é o RDA. O que é o RDA? É a ingestão dietética recomendada para, a gente viu lá, 97, 98% da população. Então, por isso que ela está aqui nesse início dessa cauda superior, né? Então, quer dizer que a RDA ela é a recomendação dietética para 98, 97% da população. E aí, quando não tem esse valor, né, a gente passa para outro, que é a ingestão adequada, que aí é uma informação mais ampla, né, de ingestão adequada, atingindo praticamente aí 99,90%, 99,99%. E aí, acima disso, né, quando você já tem toda a recomendação necessária, você tem aqui o L, que é o limite superior. Acima disso, então, bem mais que 100%. Assim, mais que 100%, aliás. Então, a questão é o quanto que esse a mais aí não causa problemas, né? Então, a gente tem aí os 4 indicadores. O EAR, a necessidade média estimada, recomendada em 50%. A RDA é a ingestão dietética recomendada, aí pegando em torno de 97, 98%. Quando eu não tenho essa recomendação dietética recomendada, eu uso a ingestão adequada, que abrange quase 100%. E aí, em virtude, né, da fortificação dos alimentos, da suplementação alimentar, eu tenho aí um limite superior tolerável, tá? É importante a gente entender esses indicadores. Certo, mas o que isso tem a ver com os macronutrientes? Tá? É uma provocação. A questão é a seguinte, né? A partir dessas recomendações, que temos base científica segura para organizar um plano dietético e avaliar o consumo dos nossos pacientes e clientes, né? Essa é uma informação, né? Eu estou transferindo aqui uma informação de um nutricionista, né? Falando para nós, profissionais, né, de saúde, da educação física. Então, assim, a recomendação, todo o planejamento, ele deve ser feito seguindo, né, as TRIs, né, que é a recomendação de ingestão dietética. A gente pode traduzir assim. E aí, quais são os indicadores? É a R, RDA, é a I, né, e é a UL, o limite tolerável superior. Então, sem essa noção, sem avaliação, né, científica desses valores, como eu falei, esses valores aí são recomendados a partir de estudos científicos. A gente assim, né, nossos pacientes, né, os nutricionistas, eles ficam seguros de passar essa recomendação aí para a população. E a gente viu levando em consideração as características específicas, né,
principalmente aí do sexo e do estágio de vida. Agora a gente fala um pouco da pirâmide, né, do que seria essa alimentação saudável. Então, assim, o que é a pirâmide? Eu chamo de um guia pictográfico, né, que representa a alimentação diária. Não é uma norma rígida, tá? Ela tem o seu erro, vamos dizer assim, mas é um guia que ajuda a escolher uma alimentação saudável através de alimentos variados em quantidades moderadas, garantindo os nutrientes necessários para a saúde. Então, assim, a pirâmide alimentar seria uma forma representativa, uma figura representativa das recomendações dietéticas das DRIs, né, de todos aqueles indicadores. Então, até nisso, né, a pirâmide tem a ver. Então, não foi criada à toa, assim, foi criada com base, né, na observação, na rotina alimentar das pessoas. Não, ela foi criada com base nesses indicadores aí relacionados às recomendações dos valores de referência da diária. Então, assim, rapidamente, então, assim, se a gente perceber, aqui a gente vê, ó, os carboidratos, né, que não tem diferença dos tipos de carboidratos, se ele com relação ao índice glicêmico. Aqui em cima também temos uma parte dos carboidratos, né, mais simples, né, com a base de frutose, mas com a quantidade de vitaminas, minerais. Tem também os vegetais, né, tubérculos, e aqui tem uma quantidade também adequada de vitaminas, de micronutrientes. Então, essa aqui seria a base, né, vamos dizer assim, né, a base superior. E aí depois, né, os alimentos assim que devem ser consumidos mais em porções mais contidas são aqui os alimentos dos grupos proteicos, né? A gente tem aqui as carnes, as proteínas de origem animal e os grãos, né, com proteínas e algumas vitaminas, proteínas de origem vegetal. Então ela já está, vamos dizer assim, na base média superior da pirâmide. Aqui em cima tem alguns produtos, né, que é uma manteiga, os óleos, né, e aqui açúcares e doces. A gente percebe que isso mudou, né, só fazendo a gente vai ver isso ali, né, a base já coloca atividade física, os óleos já estão também aqui embaixo, né, principalmente os lipídios, os ácidos graxos poliinsaturados, né, a base de ômega 3 e ômega 6. Os carboidratos aqui embaixo, eles também têm a sua variação. Os carboidratos, né, as fibras alimentares aparecem. Então, essa aqui é uma visão mais antiga, mas é necessária. Assim, com base nela, né, a gente tem aqui uns indicativos de porções. Essa é a variação, né, que eu gostaria de mostrar. Então, assim, pães, cereais, tubérculos e raízes, 5 a 9 porções diárias, são fontes de carboidrato complexo, né? O que é um carboidrato complexo? É a base dos polissacarídeos, né? Então, assim, o amido. O amido é um reservatório de glicose contida nos vegetais. Então, são carboidratos mais complexos. Esses carboidratos dão energia para realizar as atividades diárias, né? E se a gente pensar aí, as energias, a energia, né, básica diária que a gente tem é a taxa metabólica basal, é a quantidade calórica mínima que a gente usa para desenvolver as funções vitais, sem contar a atividade física. Então, assim, grupo dos pães, cereais, tubérculos, aí pão francês, uma unidade, né, que é o pão de sal, pão de forma, 2 fatias, macarrão, arroz branco, 4 colheres de sopas, batata cozida, 1,5, biscoito tipo 5 unidades, então assim, maisena 7 unidades, farinha de mandioca 3 colheres de sopa. São algumas recomendações aí. Frutas, verduras e legumes, então 3 a 5 porções.
uma informação básica sobre, pelo menos, frutas. A gente tem aí a recomendação de comer 3 tipos de frutas diferentes durante o dia, tá? Então, assim, sendo que uma dessas frutas que seja a fruta da época, é uma das indicações. Então, assim, esses alimentos, né, das frutas, verduras, né, eles são ricos em fibras alimentares. Então, o que é uma fibra? Repetindo, são polissacarídeos, né, vegetais à base de celulose e que o organismo não digere no trato gastrointestinal. A gente não absorve. Essa digestão é feita pelas bactérias que têm no intestino grosso. Então, eles ajudam, né, na formação do bolo fecal, né, na composição, né, e da eliminação da gordura, são vários fatores, né. As vitaminas e os minerais também são conhecidos como micronutrientes. Qual que é a sua função principal? Eles regulam todas as funções do corpo. Já as fibras, apesar de não serem nutrientes, né, ajudam o intestino a funcionar de maneira adequada e reduzem a quantidade de gordura no sangue, que ela vai absorver mais gordura e vai eliminá-la, né, ajuda nessa formação. A fibra não é um nutriente, ela não tem quilocaloria, ela não é absorvida, né, da forma como a gente ingere. Ela precisa ser quebrada para ser transformada em ácido graxo de cadeia curta, para depois ser absorvida e utilizada. A gente tem aqui, deixa eu tirar a minha cara de cima do material, né, para não atrapalhar. A gente tem aí o grupo, né, ainda falando do grupo desse grupo, né, agora em termos de quantidade, por exemplo, alface, 4 folhas, tomate comum, 4 fatias, couve-flor cozida, 3 ramos, cenoura crua picada, 1 colher de servir, beterraba cozida, 3 fatias, rúcula, 15 folhas, abóbora cozida, e meia colher de sopa, chuchu cozido, 2,5. O grupo de frutas, né? Banana, laranja, goiaba, 1 unidade, maçã, meia unidade média, melancia, uva, 4 bagos, mamão formosa, acerola, 1 xícara de chá, frutas. É importante que até as frutas têm a sua recomendação, né, mínima, mas também o exagero no consumo de frutas, a gente sabe que é um carboidrato rápido, né, de baixo índice glicêmico, tem a chance aí de virar gordura, né, vamos dizer assim. Não é recomendável a ingestão de uma fruta com alto índice glicêmico antes de uma alimentação, antes de uma refeição, vamos dizer assim. Ideal que seja depois, né, para favorecer aí o uso, né, da insulina para poder digerir. Aí a gente tem o grupo das carnes, né, já passando para o limite superior. As proteínas são nutrientes necessários para construir e preparar o tecido do nosso corpo. Ela tem a principal função estrutural, não é a única, né? A gente só tem a função aí, né, hormonal, né, formação de peptídeos, enzimática. Também fazem parte da composição de anticorpos que ajudam a formar o nosso sistema de defesa. Então, o principal aí, né, atenção, né, aos grupos aí que são veganos, aquelas pessoas que não comem carne, né, os vegetarianos, porque elas podem ter um déficit no consumo de proteína e está relacionado à disfunção metabólica. Feijões, 1 porção, são fontes de proteínas vegetais e também de fibras, também chamadas de leguminosas. Leite e derivados, né? São fontes de proteínas animais e de cálcio. O cálcio está presente na formação dos ossos e dentes. Então, um grande problema aqui são as pessoas que não têm enzima para quebrar a lactose. A lactose é o que? Ela é um disacarídeo, ela é um carboidrato formado pela galactose e pela glicose, né? Então, tem gente que não tem essa enzima para quebrar e tem intolerância à lactose. A questão da carne, né? Isso aqui é até uma atenção para mim mesmo. Eu tenho um consumo de carne muito alto. Dificilmente me sinto satisfeito com uma fatia de carne, né? Sempre como mais que uma. Então, uma fatia, um bife em unidade pequena, carne moída, 5 colheres de sopa, filé de frango, 1 unidade pequena,
hambúrguer uma unidade, peixe cozido 2 filés, ovo 2 unidades, tá? Feijões cozido uma concha, grão de bico uma concha e meia, soja cozida uma colher, lentilhas 2 colheres, né? Grupo de leite, leite tipo B, copo de requeijão, leite integral 2 colheres de sopa, queijo Minas uma fatia e meia, e iogurte um pote. E aí o topo da pirâmide, né? Óleos e gorduras, são as gorduras vegetais e gorduras animais, né? A gente vê aí que são as gorduras animais, geralmente são gorduras saturadas, né? E as gorduras vegetais, né? Tem aí as gorduras poliinsaturadas, né? Mas também existem as gorduras animais poliinsaturadas, são as gorduras contidas nos peixes, né? Também são chamados lipídios, né? Fornecem muita energia ao organismo e são necessários para a absorção das as vitaminas ADEC, porque são vitaminas lipossolúveis, tá? Além disso, ajudam a manter a temperatura corporal e outras funções aí hormonais, né, metabólicas. Os açúcares, né, e doces, vamos dizer assim, são os açúcares refinados, né, que fazem parte aí, né, os doces, os alimentos às vezes que são mais consumidos, né, devido à questão do sabor, né, mas são fontes de carboidratos simples, né, que são aí os carboidratos, os mono, os disacarídeos, né, alguns oligosacarídeos, né, simples. Esses são mais rapidamente absorvidos e aproveitados pelo organismo do que os carboidratos complexos. Então, assim, o que quer dizer? Eles têm alto índice glicêmico, eles caem na corrente sanguínea mais rápido. Então, isso vai favorecer a liberação de insulina. Então, se a gente ficar ingerindo esse tipo de alimento toda hora o nosso organismo vai liberar insulina e pode criar uma situação de resistência à insulina. Então, o que acontece? A proteína, o carboidrato, né, a glicose mais simples, né, vai estar no sangue, ela não vai ser jogada para dentro da célula. Ela vai ser jogada, né, vai ser transformada em triglicerídeo e aí o organismo vai ficar precisando mais de glicose porque ele sente fome, porque a insulina perde seu papel. Então, assim, a sensação de fome, igual eu falei, ela são dois fatores, né? A falta de glicose no cérebro, né? E a falta de glicose dentro das células de um modo geral. E essa falta vai acontecer, um dos fatores é a resistência à insulina, causada devido ao aumento, né? A pessoa toda hora vai lá come um doce, né? Come uma bala, né? As crianças, né? Muitas crianças têm esse hábito. É ruim porque essa intolerância ela pode começar desde cedo, né? Sem contar que algumas pessoas geneticamente pode ter esse mau funcionamento da insulina que é característico, né, do diabetes tipo 1. Então, mas assim como os óleos e as gorduras devem ser consumidos em quantidades menores que os outros grupos alimentares. Então, aí, o açúcar refinado, uma colher de sopa, o mel, 2 colheres e meia de sopa, goiabada, meia fatia, açúcar mascavo grosso, uma colher de sopa, óleo vegetal, uma colher, margarina, uma colher de chá, azeite tender, 3/4 de colher de sopa. Só que algumas sugestões, né? O café da manhã, né? Pão de queijo mamão, café com leite. O almoço, né? Fruta como sobremesa. A representação aí num prato variado, colorido. A um jantar, aqui já aparece, diminui um pouco a porção, né, do arroz. Tem gente que fala assim, então se tirar o jantar, né, para poder emagrecer, isso depende, gente. Depende. Tem gente que janta, que lancha e come muito mais que se jantasse. Então, não é isso. Então, assim, o jantar, se ele for bem variado, bem distribuído, né, então ele tem a sua importância, vamos dizer assim, né? E aqui, né, as pequenas refeições, vamos dizer assim, as alimentações, as refeições entre uma refeição e outra. Por exemplo, de manhã, entre o desjejum e o almoço, é a colação. Tem o lanche da tarde. E ainda tem uma alimentação após o jantar, né? Se a pessoa tem o hábito de jantar ali por volta de 18 horas, 17 horas. Então, é uma alimentação ali que é a ceia, né? Que é próxima ali de 9, 10 horas.
Aqui a pirâmide alimentar que a gente já discutiu, só ressaltar aqui essa diferença, né, que aparece atividades físicas básicas, como na base, a água. Aqui no grupo de carboidratos aparecem alguns óleos poliinsaturados, alguns carboidratos complexos, né, as fibras alimentares, e depois não muda muito, né? Tem aqui o grupo de frutas e verduras e leguminosas, que o grupo de carnes e grãos. Aí, assim, os produtos derivados do leite foram desmembrados, né? Eles devem ser consumidos em menor quantidade. E aí lá em cima tem os açúcares finos, aparece, né, até o pão francês, né, que foi sugerido ali, o pão de sal, que estava na base, agora ele foi lá para cima, né, deixando aqui os pães integrais, né? E também aqui algumas carnes vermelhas, né, algumas gorduras. Aí aqui a alimentação mediterrânea, a gente percebe que algumas semelhanças e algumas variações. A gente, ó, tem aqui, né, o hábito, né, atividade física, é, é uma informação importante aqui, gente. A alimentação, né, a refeição em grupo de pessoas. Para as famílias, né, de um modo geral, a alimentação, né, individual, ela é algo muito ruim, né, para, vamos dizer assim, que você não tem o controle. E sem contar o fato de que quando a pessoa alimenta sozinho, a chance dela comer de forma inadequada ela é maior, né? Então hoje que a gente percebe que as pessoas às vezes comem sozinho, sem contar que se alimentam olhando para o celular, para a televisão, não tendo atenção. Então isso deve ser evitado, né? A alimentação em grupo deve ser privilegiada. E aí então a gente percebe aqui, ó, os carboidratos todos agrupados, né, junto com as frutas, né, junto com os óleos, numa base maior. E aqui, né, as proteínas à base de frutos do mar, de peixes. É uma das grandes diferenças, né, que a gente percebe do Mediterrâneo. É até uma tradição aí secular, né? A gente vê até nas histórias bíblicas dizendo, né, sobre aquela região ali, o consumo de peixes mantém. Isso é muito importante, né? Essa alimentação diária do peixe, se possível, né? E deixar comer menos carne vermelha em porções menores, né? Aí a gente tem aqui um copo de água, né? Mostrando a importância. Tem também o vinho, que faz parte, meia taça diária. E aqui em cima os doces, né? E, enfim, as carnes, outras carnes também. A gente tem aí da asiática, né? Tem algumas características, por exemplo, aqui atividade física também, como na base. Aí tem aqui arroz, né? Algumas raízes, né? Como base, então compostos aí, né? De carboidratos mais complexos, né? Enfim. Aí depois tem aqui as frutas, legumes, verduras. Aí aqui aparece vegetais e óleos. O peixe também e os produtos do mar é uma recomendação maior do que outros tipos de carne, né? Como o ovo e aqui o frango. E lá no topo, né? A carne vermelha. Então, assim, é o que mais consumido. E tem interessante que na asiática, né? O consumo de carne vermelha deve ser menor que até o consumo de doces, né? Então, tem aqui a ingestão também de saquê, vinho ou cerveja, né? Então, assim, 6 copos de água ou chá, né? Então, tem essas variações. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre as recomendações nutricional. Ela tem um caráter mais educativo, mas também tem muita informação importante aí para a gente poder aproveitar e usar, não só nessa disciplina, como na nossa vida profissional. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, a gente se vê mais tarde.